eu quero que você abra comigo no Evangelho segundo Mateus. Se você tiver no seu celular, você pode ligar também a sua Bíblia, né? Obrigado, Lê. Mateus capítulo 7, tá bom? E nós vamos falar sobre isso aí, sobre frutos do reino. É um texto muito conhecido, tá bom, gente? Muito conhecido esse texto de Mateus, porque é o chamado Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina ali no capítulo 7, tá bom? Então, o nosso texto base será o versículo 12 do capítulo 7, tá bom? Então, versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. E durante essa mensagem, eu quero que você pense um pouco sobre isso aí que está na tela, ó. Que alicerces bons, eles produzem, né, frutos bons. Eu vou até apagar um ali para ficar mais fácil para você enxergar, tá bom? Opa. Então, alicerces bons produzem bons frutos, e alicerces ruins produzem maus frutos. E Jesus está falando sobre isso. Aliás, ele termina o Sermão do Monte falando sobre isso, ok? Mas vamos entender por que ele está falando sobre isso, tá bom? Tem uma passagem ali que fala que a árvore boa dá bom fruto e a árvore ruim dá bom fruto. Eu quero te conduzir por um caminho para que você entenda por que ele está falando isso e de quem e do que ele está falando. Combinado? Então, não perca de vista ou não tire da sua memória essa imagem aí, tá bom? Então, o versículo está lá, ó. Façam aos outros o que vocês querem que lhes façam antes, ok? Esse versículo aí, ele é chamado de a regra de ouro. Talvez não esteja assim na tua Bíblia ali, talvez tenha até um subtítulo ali, né? Por que ele está dizendo que essa é a regra de ouro? Porque disso depende todo esse contexto que a gente vai estudar. Talvez dentro desse contexto não faça muito sentido esse versículo, mas já a gente vai entender por quê, tá bom? Então deixa aberto aí no versículo 12 e você já vai entender o que quer dizer esse versículo, tá? Então eu proponho a você, e não só proponho, é real. Esse versículo, ele é como uma dobradiça. Todo mundo sabe o que é uma dobradiça, né? Aquilo que a gente instala na porta para que a porta vire para um lado ou para o outro. Então esse versículo está localizado nesse texto aí de propósito para ligar o que ele está dizendo antes àquilo que ele vai dizer depois. Então ele é um versículo chave aí nesse contexto, tá? Então, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Nisso se resume tudo aquilo que vocês ouviram sobre a lei, ok? Você vai lembrar que Mateus foi escrito para os judeus, ok? E existia uma mensagem específica para os judeus, por isso nos outros evangelhos talvez não apareçam coisas que apareçam aqui. Por isso que aqui fala de lei e fala de profetas, porque os seus leitores sabiam do que ele está falando, ok? Então eu quero que você leia um pouquinho antes a sua Bíblia comigo, mas que você tente responder essa pergunta aí, ó. Como está focado na responsabilidade que é individual do cristão e na doutrina de Deus, como isso me qualifica como um cristão, ou como um bom cristão, ou como isso me conduz a ser um bom cristão, ok? Então, eu quero propor duas perguntas que são respondidas pelo Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o 7, e as duas perguntas são essas: que tipo de justiça é exigido para ingresso no reino? Talvez antes a gente tenha que perguntar ou responder o que é o reino, né? Porque quando a gente fala, tem até algumas igrejas que dizem que são do reino de Deus, né? Tem igreja que se coloca no nome, inclusive, essa igreja é do reino de Deus. Mas o que quer dizer o reino de Deus para que a gente tenha essa arrogância, né? Ou essa tentativa de dizer que a nossa igreja pertence ao reino? Veja que o reino é muito maior do que a nossa igreja local.
Ok? Então quando você fala assim, eu pertenço ao reino, isso não quer dizer que você pertence à igreja local. Ou pertencer à igreja local te habilita a pertencer ao reino. Talvez você seja um membro dessa igreja e não pertença ao reino de Deus. Já já você vai ter um pouco mais de convicção sobre isso. Talvez você não pertença a nenhuma igreja evangélica e você pertence ao reino de Deus. Como isso? Porque o reino de Deus, ele não está restrito, ele não está limitado pelas paredes de uma denominação e nem de uma religião, certo? Porque as religiões, elas são umas tentativas, se você for no original, ou no sentido real, melhor dizendo, dessa palavra do latim, é uma tentativa do homem se religar a Deus. Isso é religião. O homem buscando um meio pelo qual ele se religa a Deus, porque ele foi desprendido de Deus. O Antigo Testamento fala isso. O Antigo Testamento, o profeta Jeremias, se não me engano, diz que os nossos pecados é quem fazem separação entre nós e Deus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo diz que isso acabou. Nada nos separa, ele diz aos Romanos, do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus. Então a nossa religião, quem que é? Jesus. Perceba que a sua religião, o seu cristianismo está intimamente ligado a conhecer isso aqui. Entender o que é o reino de Deus. Reino de Deus não é vir para a igreja domingo à noite. Ok? Você busca o reino de Deus não só domingo à noite. A gente vem no domingo à noite porque aqui ensina a palavra de Deus, ensina com zelo. Ok? Do mesmo modo que a gente ensina na escola bíblica de domingo de manhã também. Então você também precisa vir na escola bíblica de manhã. Você precisa ler a sua Bíblia em casa, você precisa ter o culto no lar com as suas famílias. Você precisa dar um bom testemunho para os seus filhos, para o seu trabalho, com seus amigos. Você precisa ter uma boa conduta cristã. É isso, ou também isso, que comprova que você pertence ao reino. Você precisa amar o próximo. Você precisa preferir em honra o outro a si mesmo. Você precisa se sentir inferior às outras pessoas. Você precisa conhecer a Bíblia suficiente para que ela te prove que você é inferior. E você precisa de Deus. Veja que o reino, ele tem uma abrangência muito maior do que a vida eclesiástica, gente. Pertencer ao reino é muito mais do que fazer um seminário. Pertencer ao reino é muito mais do que você conhecer a Bíblia, porque o Satanás conhece muito mais do que todos nós juntos. E a Bíblia diz que ele teme tanto a Deus que ele treme de medo. Muito mais do que nós. Muitas vezes a gente não treme a Deus, com medo de Deus ou com temor a Deus. Não é verdade? Então veja, o reino é mais abrangente. Não acha que o reino pertence a você. É justamente essa crítica que Jesus faz aos fariseus, que achavam que eram donos do reino. Eles esperavam que o Messias fosse um cara que tivesse um poder político e social, não que viesse pregar um reino espiritual. Por isso ele foi debochado. Por isso os judeus, na hora da sua crucificação, deram um cetro para ele, colocaram uma cruz de espinho e um manto falando, você não é rei dos judeus? Porque esperavam os judeus um cara que fosse tão poderoso que se opusesse ao Império Romano, que seguia os cristãos, perseguia os cristãos e matava os cristãos. Os judeus, no caso, também. Então eles queriam perseguir esse povo. E Jesus não veio assim, poderoso, socialmente, politicamente. Ele veio simples, humilde, nasceu numa manjedoura, de uma família simples. Então isso foi uma afronta para os judeus.
que não entenderam o que era o reino de Deus. Pois é, o Sermão do Monte propõe responder isso, o que é o reino. E você vai perceber já que a gente vai correr um pouquinho desse texto, dos 5 ao 7, e você vai perceber que Jesus está fazendo algo interessante. Ele está mostrando para aqueles que são fariseus e para aqueles que são cristãos, quem são cada um deles. Ele está identificando quem são essas pessoas. Tá? Então ele vai responder essa pergunta. E a segunda pergunta que ele responde é: como deveríamos viver no aguardo da manifestação desse reino? Porque a concretização e finalmente o ápice da instauração ou da implementação desse reino é a segunda vinda de Jesus. Ele disse aos discípulos: eu estou indo, eu ressuscitei. E foi real, é real essa história. Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Mais de 500 testemunhas viram Jesus sendo assunto aos céus. E ele disse: vou deixar um outro consolador, o Espírito Santo. E esperem, porque eu vou voltar e eu vou resgatar vocês. E finalmente nós reinaremos como igreja com Jesus durante 1000 anos. É a promessa do Senhor para a sua igreja. Enquanto nós voltamos, enquanto Jesus não volta, melhor dizendo, como o próprio apóstolo Paulo diz, vivemos na expectativa do aguardo finalmente a revelação final, ou a concretização, a instauração desse reino em definitivo. Já, mas ainda não. Tudo bem até aqui para você? Muito bem, então olha para o teu contexto na tua Bíblia aí, capítulo 5, de 1 a 7, ou de 1 até 7, 11. Se você olhar para o comecinho do capítulo 5, você vai perceber que o Sermão do Monte começa fazendo algumas dicotomias, ou fazendo algumas relações, algum paralelismo, Então você percebe ali no versículo 5, no versículo 3, ele vai dizer: felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Primeira coisa que Jesus fala: o reino pertence a quem é pobre de espírito. Pessoas simples, pessoas humildes. Olha o versículo 4: felizes os que choram, porque serão consolados no futuro. Ok? Veja só, hoje em dia tem gente pregando que crente não sofre, hein? Que crente não passa problemas. Não chora, irmão, ore mais, porque Deus vem no seu socorro. Não é isso que dizem por aí? Jesus está dizendo que felizes são os que choram constantemente, vivem em um ato contínuo de choro. Por quê? Porque serão consolados no futuro. E um consolo que realmente consola, aquela paz que Deus dá, que o mundo não entende. Não como o mundo a dá, mas a paz que eu vou deixar para vocês. Versículo 5: felizes são os humildes, pois os humildes herdarão a terra. Versículo 6: felizes os que têm fome e sede de quê? Justiça, porque serão saciados. E o 7: felizes os misericordiosos. E assim vai: felizes os que têm coração puro, no 8. Versículo 9: felizes os que promovem o quê? A paz, os pacificadores. Versículo 10: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertencem. E ele completa: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade
a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Paulo vai dizer também que é muito bom passar por dificuldades, né? Semana passada a gente viu que Paulo disse isso a Timóteo também. Fique contente por passar pelas mesmas provações, né? João fala isso, Tiago fala isso. Quando você estiver passando por diversas provações, fique muito contente, né? Porque isso produz perseverança e produz fé nas nossas vidas. Agora, olha, ele começa a trazer uma série de ensino. Depois de dizer isso, parece que ele muda totalmente o foco. Então ele vai falar sobre a lei. Ok? Então ele vai falar sobre a lei. Então ele começa a falar ali sobre ser sal e sobre luz, não à toa, porque é uma introdução a dizer sobre a lei. Então ele vai dizer, vocês são sal da terra, no versículo 13. No 14 ele diz, vocês são luz do mundo. Então vocês precisam temperar a terra, vocês precisam iluminar o mundo com a luz que vem de Jesus. Ele diz no versículo 16, da mesma forma as suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. E aí parece que ele começa a dar um recado para os judeus, começa a falar sobre lei. Olha o que ele diz, a primeira verdade, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou outros escritos do profeta. Eu vim cumprir a lei. E aí ele começa, Jesus é incrível, né, gente? Ele começa a falar um pouquinho mais sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 19. Já que a gente está falando de cumprir a lei, então olha o versículo 19, Jesus dizendo, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Eita! A pergunta é, quem nunca desobedeceu um mandamento da lei? Jesus está começando a dizer para os judeus assim, a lei não justifica vocês. Viver pela regra, você vai sempre desobedecer uma regra. Não há ninguém que consiga obedecer todos os mandamentos da lei. O recado de Jesus para os judeus era o seguinte, a lei não serve para que você obedeça todas elas e você se torne perfeito. Não é para isso, você não entendeu. A lei é uma forma de mostrar para você como Deus é perfeito e como você é incompetente para cumprir toda a lei. Você não é capaz. É por isso que Jesus começa dizendo, eu cumpri toda a lei. Eu vim e eu consigo cumprir a lei. Portanto, somente eu serei a religião de vocês. Consegue entender isso, querido? Você consegue entender que você vir para a igreja todo domingo não é isso que te justifica? Você consegue entender que você regular todas as falhas da tua vida, e se você conseguir por algum segundo não cometer um pecado, não é isso que justifica você? Consegue entender isso? Veja um pouquinho mais que Jesus fala sobre a lei. Ele começa a falar sobre a ira também. Olha lá no versículo 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Veja que ele está falando sobre não matar alguém, né? E aí os judeus podem dizer assim, eu nunca matei ninguém. Está vendo como eu sou justo? Ele diz assim, olha, não basta só não matar, se você se irar com alguém, você está sujeito a julgamento. Quem nunca se irou aqui?
Qual dos judeus naquele momento nunca havia se irado? Você começa a entender agora o que ele está dizendo no começo do capítulo? Que o evangelho, a salvação é para os humildes, é para os simples, é para os que dependem de Deus, não são para aqueles que fazem tantas tarefas para se autopromover ou se autojustificar. É esse o recado que ele está iniciando aqui para os judeus. Veja o que ele diz no versículo 23, lá no final: vá e reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Olha no versículo 28, ele vai ensinar sobre o adultério, ok? Então ele diz no versículo 27 assim: vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Aí o judeu fala assim: mas eu nunca cometi um adultério. Eu nunca tive relação sexual com uma outra mulher ou com outro homem. A judia também se justifica em cima da lei. Eu nunca tive outra pessoa, só o meu marido, só a minha esposa. E aí Jesus complementa no versículo 28, ele diz: tudo bem, isso que foi dito na lei, mas eu digo para vocês, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu com ela adultério. Alguém nunca olhou aqui para uma outra mulher com malícia? Por favor, alguém levanta suas mãos. Claro que não. Claro que não, porque a sua carne, ela te conduz por caminhos de pecados. E é inevitável que você olhe atravessado em algum momento na tua vida. Então a Bíblia diz: se você olhou com uma intenção impura, você já cometeu o adultério. Olha na sequência, versículo 34. Ele começa a falar sobre votos para os judeus. Versículo 33, um pouquinho antes: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebrem seus juramentos, cumpram os juramentos para que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juram pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disser sim, seja de fato sim. Quando disser não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem da onde? Do maligno. Sabe o que ele está dizendo? Você que precisa jurar para que a tua palavra seja bem aceita, você não tem um bom testemunho. Você não é tão santo assim quanto parece. Pelo contrário, quando você disser sim, a tua resposta tem que ser tão verdadeira e tão sim, que as pessoas não duvidem da sua resposta. Que o teu proceder, quando tiver que ser sim, seja sim. E quando a tua resposta tiver que ser não, diga não, mas que seja coerente, que a tua vida seja sempre norteada pela verdade. Quando você tem que jurar para que a tua palavra tenha peso, isso está errado. E isso estava acontecendo entre os judeus. Perceba que no momento que tua vida cristã, que a tua palavra não for suficiente para que outras pessoas lá fora acreditem em você, alguma coisa está errada. Você concorda comigo que hoje o cristianismo que as pessoas estão vivendo está distorcido, gente? Não está distorcido? Porque você diz, eu sou pastor, as pessoas olham torto para você. Eu chego lá, claro que eu não costumo fazer crediário nas Casas Bahia, nem sei se existe mais isso. Mas quando você ia fazer crediário, qual a sua profissão? Pastor. Não, desculpe, mas não pode. Eu contei isso para você já, uma vez eu pertencia a uma congregação bem pequenininha, e a gente tinha muita dificuldade financeira, a gente era praticamente voluntário lá. E aí o pastor titular, o pastor responsável pela congregação, a gente precisava fazer uma reforma,
e ele foi numa casa de materiais de construção, passou um cheque e falou: eu preciso comprar um material assim. A igreja era simples, pobre, mas muito correta, sabe, gente? Muito corretinha mesmo. Então ele foi passar o cheque e o dono da loja falou: não, desculpe, mas não vou aceitar. É de igreja evangélica? Eu não vou aceitar. Falou: mas por quê e tal? Aí tentou ali, né, discutir. Não, nós somos uma igreja honesta, somos corretos e tal. Ele parou: espera um pouquinho. Ele foi ali dentro, voltou com um bolo, assim, ó. Tá vendo isso aqui? Tudo cheque de igreja, sem fundo, que voltou. Os pastores que vieram aqui disseram a mesma coisa que você. Você acha que eu devo acreditar em você? Aí ele falou: infelizmente não. Por quê? Porque tem muita gente aí vivendo uma igreja, vivendo um cristianismo de autojustificação, um cristianismo de pseudo-fé, que não tem nada a ver com o evangelho. Tem mais a ver com o farisaísmo. Chega na igreja, canta e fala um monte de coisa e tal, e dança, e pula, e grita, mas chega em casa e dá uma bolacha na orelha da esposa. Dá mau testemunho para o filho, passa a nota fiscal falsa no trabalho, cheque sem fundo. É isso que está acontecendo aí fora. E aí, quem é cristão vai sofrer esse tipo de perseguição, não tem jeito. Já nos foi alertado sobre isso, né? Depois ele começa a ensinar sobre a vingança também. Olha aí no versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. A lei, né? Então a lei dizia o seguinte: por exemplo, assassinato. Alguém que foi assassinado da sua família, na lei do judeu, poderia se levantar um vingador da família. Então o homem da família se levantava para matar a pessoa que matou o ente dele. Era lei em Israel, era permitido isso, ok? Então existia uma lei que era promovida dessa forma. Então o que você faz, o que você paga, é justo isso. E ele diz: realmente, vocês ouviram isso, e isso é verdade. De 39, eu porém lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também o quê? O outro lado. E aí ele vai continuar ensinando, versículo 41, se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Dê a quem impedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Depois ele vai ensinar sobre o amor aos inimigos, né? Vocês ouviram o que foi dito na lei: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai e que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus quanto para os bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Percebe que a justiça de Deus é diferente da nossa. Versículo 46, se amarem apenas aqueles que amam a vocês, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos, que são super interesseiros, né? E se prevalecem ou se beneficiam à custa dos outros, fazem o mesmo. 47, se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Interessante, né? O que é ser perfeito para Deus? Porque ele diz que o reino de Deus pertence a quem? Aos pobres, aos que choram, aos humildes, aos que têm fome e sede, aos misericordiosos, aos que têm coração puro, aos que promovem a paz, aos perseguidos por causa da justiça. Me parece que ele está falando dele mesmo. Eles não são características de Jesus? Pobre de espírito, chora, humilde,
tem fome e sede de justiça, misericordioso, coração puro, promove a paz, perseguidos por causa da justiça. Você quer ser perfeito, você tem que ser perfeito como o Pai Celestial é. Eu e o Pai somos um, portanto você tem que ser como eu sou. Como que eu sou? Humilde, simples, choro, tem fome de justiça, misericordioso. Diferentemente de quem? Dos fariseus. O capítulo 6 ele começa assim: tenham cuidado, não pratiquem as suas boas ações em público, para serem admirados pelos outros. Os fariseus faziam isso. Pois não receberão a recompensa do Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém, porém, necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Depois ele vai ensinar sobre oração, né? Versículo 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Os caras deviam de estar tiririca com ele, não? Onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, de ser visto em público. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto em secreto, feche a porta e ore ao Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Humilde, simples. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não é isso que dizem? Não aconteceu ainda? Ore um pouquinho mais, que Deus te ouvirá. Insista. Ore duro. Está orando pouco, irmão. Bateu a janela em casa, sai, diabo, estou orando pouco, preciso orar mais, porque o diabo está me provocando. E ele vai mostrar a oração, né? A oração ideal: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não deixes cair em tentação, me livras do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seja feita a tua vontade. O que é isso senão ser pobre de espírito, chorar, humildade, ter fome de justiça, ser misericordioso e todas as outras coisas, né? Ele vai ensinar sobre o jejum também. Ele diz: quando jejuarem, não façam como os hipócritas. Ele ensina sobre dinheiro e bens, versículo 19: não juntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam as casas e furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. Seus olhos são como as lâmpadas que iluminam todo o corpo. Versículo 24, ainda falando sobre o dinheiro, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores, nem ao dinheiro e nem a Deus ao mesmo tempo. Depois ele vai parar um pouquinho de falar sobre as leis, e ele vai falar um pouquinho sobre as preocupações da vida. Calma que a gente vai chegar lá já. Ele vai dizer no versículo 25: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, para beber ou para vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo mais do que uma roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois o seu Pai celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros?
Versículo 28, vocês se preocupam com roupa? Observem os lírios que crescem no campo, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, aquela famosa frase, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vão comer, nem o que vão beber ou o que vão vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de quem? Dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Logo depois de falar sobre oração, né? E ele não falou na oração nada do que ele precisa, ou do que ele queria, mas que seja feita a sua vontade. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Versículo 33, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas desse dia. Aí chega no nosso contexto, né? Capítulo 7. Depois de dar essa chulapada toda na orelha de um monte de nego lá, e de branco também, mais de branco do que de negro. Ele vai falar sobre julgamento. Aquele textinho que a gente gosta de falar para o irmão, né? Não julguei para que não sejais julgados, vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Do que ele está falando aqui? Contexto? De todas as atitudes acima que a gente acabou de falar. O que é que te justifica? A lei? E aí você pega e coloca sobre os outros o jugo dessa lei também, né? Não pode botar o pé no banco, é pecado. Quem disse isso? Quem disse que isso é pecado? Não pode raspar a cabeça. Hoje já é moda, né? Mas na década de 80 era coisa de trombadinha. Não é? Por quê? Porque não é baseada na Bíblia, por isso que as pessoas erram. Não pode vestir calça jeans. Quem disse isso, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, a lei fala para você não raspar a barba, hein? Então, todos os homens aqui, barba, quem é o menos pecador aqui é o Creuze. Irmão lá atrás também, o Jesaías, né? Quem raspa a barba está em pecado. Aliás, é o mesmo contexto daquele texto que vocês usam para dizer que fazer tatuagem é pecado, viu? Você que diz que a tatuagem é pecado e usa Levítico capítulo 9, que é o único texto que fala de marcar corpo, você tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia, porque ali não está falando de tatuagem. E mesmo que falasse de tatuagem, é algo oferecido para deuses, os deuses pagãos. Então, é um contexto específico, no mesmo contexto que o homem não pode raspar a barba. Então, se aquilo é pecado, também é pecado fazer a barba. Então, pense bem se você quer viver pela lei ou não. Tá bom? É isso que Jesus está falando para os judeus aqui. Cuidado com o farisaísmo. Porque da mesma forma que vocês julgarem as pessoas, vocês vão ser julgados. Jesus está dizendo, eu cumpri a lei. E olha o que a lei diz sobre adultério, sobre ira, sobre divórcio, sobre vingança, sobre necessidade dos outros, sobre amor aos inimigos, sobre os juramentos falsos. Vocês estão tinindo em tudo isso daí? É claro que não, porque ele mostra na sequência que ninguém está livre da lei, porque ela condena todo mundo. E é o que ele está dizendo no capítulo 7. É pela lei que você vai se seguir? É por ela que você vai ser julgado. Olha o que ele diz na sequência. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medir você também. Ele continua, versículo 3. Porque vocês se preocupam com o cisco que está no olho do seu amigo quando tem um tronco de árvore no seu próprio olho. Vocês não deviam de voltar para o capítulo 5, comecinho, e perceber que ser cristão é ser humilde,
É chorar, é ser simples, é ser pobre de espírito, é ser misericordioso com o outro, é promover a paz, é perseguir a justiça de Deus e não a sua própria. Por que você olha para o cisco no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? É pela lei que você quer viver? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do teu olho, se não consegue ver o tronco que está no teu próprio olho? Hipócrita, é o que Jesus diz. Você é um fingido, você é um hipócrita, você é um falso, que julga outra pessoa. Primeiro, livre-se do tronco que está no seu olho, então você verá suficiente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Veja que a Bíblia não está dizendo para você deixar de ir e exortar o irmão por causa do pecado dele. Ela está dizendo para você olhar primeiro para você e você ser humilde e simples, para perceber que você é pior do que ele. Então você corrige primeiro em você, e depois você tem a tarefa e a responsabilidade de ir lá no outro e ajudar o outro irmão. Versículo 6: não dei o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães voltarão contra vocês e os atacarão. Aquilo que é mais precioso que vocês têm aprendido, não dê para quem não valoriza isso. Perceba que Jesus, volta e meia, ele volta para os seus discípulos e volta e meia ele volta para os judeus, para os fariseus. Ele fica todo momento trabalhando com esses dois públicos. Então finalmente chega no versículo 7. Peçam, receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Amém, irmão? Glória a Deus. Do que ele está falando aqui, gente? Do quê? Que você vai pedir tudo para Deus e Deus vai te dar? Claro que não, ele está falando do cisco, do travessão, do irmão, do amor ao irmão, do cuidado ao irmão. Então, o que você tem que pedir? Se você voltar no capítulo 5 e você for pobre de espírito, você chorar, for misericordioso, for humilde, for promover a paz e for perseguidor da justiça, você vai pedir: Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o poder, o reino para sempre. É isso que o cristão deve pedir. Vocês receberão isso quando pedirem. Pois todos que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta abre. Do reino. O reino chegou. Seu nome é Jesus Cristo. É isso que a nossa alma tem sede, e é isso que o nosso coração pede dia após dia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós. Glória a Deus por isso. Se o teu filho te pedir um pão, você dará uma pedra para ele? Ou se ele pedir um peixe, você dará uma cobra para ele? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos,
quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes ao que pedirem. Onde está o meu coração e onde está o seu coração? No capítulo 5? Ou nas entrelinhas dos capítulos do coração dos fariseus? Finalmente chega na regra de ouro, nosso texto, né? Ele diz: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que façam para você. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Entenderam agora, queridos? Desculpe. A partir do versículo 13, ele faz um apelo a que os ouvintes se juntem a esse reino, visando basicamente a multidão de seguidores periféricos. Veja que Jesus agora vai falar para um terceiro grupo. Ele falou para os seus discípulos, ele exortou os discípulos também, os fariseus, os líderes dos judeus, e agora ele vai falar para uma comunidade, para um grupo de pessoas que o seguia, que estava ali ao redor, ouvindo, entendendo e curiando quem é esse Jesus. Então ele faz isso aqui, de algumas formas. Primeiro ele apresenta 2 caminhos, 2 frutos, 2 destinos e 2 construtores. É a forma que Jesus vai explicar para esse povo acerca do reino. Olha aí na tua Bíblia, versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Existem 2 possibilidades, não há outra forma. Jesus disse: existe uma porta que é difícil de entrar e o caminho é difícil de se caminhar. Existe uma porta larga que o mundo está oferecendo, de uma vida como você quiser, do jeito que te agrada, mas o caminho da porta estreita não é fácil, é difícil. Nem todos, Jesus vai dizer em outra oportunidade, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará por essa porta. Somente aqueles que praticam a vontade do meu Pai. Depois de falar sobre as 2 portas, ele fala sobre frutos, né? Então ele diz, olha, a partir do versículo 15, tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Lembra daqueles que eu te falei, que usam até o reino na fachada da sua igreja? Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia chama de falso profeta. Falso profeta não é o cara que tem o capeta no corpo não, tá? Falso profeta é aquele que profetiza algo que não é a verdade, que não é a palavra de Deus, ele é falso. Ok? Porque ensina um falso evangelho, que não é o evangelho da porta estreita, é o evangelho da porta larga. Venha e fique rico. Venha e ganhe não sei o quê. Venha e o seu carro vai ser o carro gigante. Venha e dê 100 que Deus vai dar 1000. Venha e dê 1000 que Deus vai dar 10.000. Venha e dê 1 milhão que Deus vai te fazer ficar bilionário. O evangelho falso e fácil. A Bíblia diz que o evangelho verdadeiro é difícil de entrar. É só para os simples, os humildes, os mansos, os que promovem a justiça de Deus. Ele diz,
vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Uma pergunta retórica, né? Claro que não. Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. Vocês vão ver o fruto. Vocês verão que a árvore ruim produz fruto ruim. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada onde? No fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Ela não está falando do crente e do não crente aqui, viu? Ele não está falando também de perda de salvação, como muitos usam esse texto. Olha, se você não der fruto bom, você vai ser cortado e lançado no inferno. Está vendo? Isso aqui é perda da salvação. Não é não. Está falando dos falsos profetas. Ok? Além dos frutos, ele fala sobre 2 destinos. A partir do versículo 21. Nem todo que me chama Senhor, olha aí o texto, né? Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca te conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem o quê? A lei. Ou seja, todos aqueles estavam condenados sem Jesus. A lei não justificaria ninguém. Se não for por Jesus, ninguém será justificado. Veja que as pessoas não estavam endemoniadas. Elas participavam da vida eclesiástica, expulsavam demônios, profetizavam em seu nome. Não era qualquer um. Além dos destinos, ele fala de 2 construtores, né? A partir do versículo 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. E os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá como um grande estrondo. Tá? Olha o que o Tasker fala sobre esse texto aí. Por outro lado, o homem que presta culto de lábios a Cristo e cujo coração está longe dele, não tem sólido alicerce sobre o qual construir. E embora por algum tempo o edifício do seu caráter possa parecer seguro e estável, como o do homem da fé, não obstante, chegado o dia da provação e da adversidade, cairá com retumbante estrondo. As parábolas mostram que participar do reino exige autossacrifício, ensina a discernir falsos mestres para a sua doutrina, e que o verdadeiro discípulo do reino é a pessoa que, além de ouvir o rei, faz do seu ensino o alicerce sobre o qual constrói a sua vida. Sua vida está alicerçada sobre o quê, querido? Como estar focado na responsabilidade individual e na doutrina me qualifica como cristão? Perceba no versículo 28 e 29, Jesus termina o capítulo dizendo o seguinte, quer dizer, o narrador, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou o quê? Maravilhada com seu ensino.
Por quê? Porque ele ensinava com verdadeira autoridade. Talvez algumas traduções dizem, como quem tem autoridade. E a sequência do texto diz, diferentemente de quem? Dos mestres da lei. Fechou, né? Fechou tudo. Então ele fala, Jesus ensinava com quem tinha autoridade. Vinha a autoridade do seu ensino, por quê? Porque ele exalava o que ele ensinava. E é esse alerta que Jesus está fazendo para os discípulos e também para os fariseus, convidando aqueles que ainda não o conhecem para vir e participar do reino, fazer as escolhas corretas, né? Para pertencer ao reino. Depois na sua casa você vai ler a sequência, aí o capítulo 8, que aí vai aparecer uma série de textos, de histórias, de ensinos de Jesus acerca da autoridade dele, né? A partir do versículo 3 aí, ele vai falar, ele vai curar, né? Ele vai curar um leproso, né? Mostrando autoridade sobre a doença. Depois ele lá no versículo 10, o povo fica admirado com ele por causa das curas, dos milagres dele. A partir do versículo 16 ali, versículo 14, ele vai expulsar demônios, né? A partir do versículo 18 também ele vai confrontar, mostrar a autoridade dele para os fariseus, e assim vai, né? Jesus acalma a tempestade e as pessoas vão se maravilhar dizendo, quem é este homem? No versículo 27 do 8, diziam eles, até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Eu quero terminar no versículo 29 do capítulo 8, diz assim, eles começaram a gritar, porque vem nos importunar, Filho de Deus, veio aqui para nos atormentar antes de tempo determinado. Os demônios falando para Jesus, né? E os próprios demônios chamando Jesus de Filho de Deus. A autoridade que o nosso Jesus tem. A pergunta é, como que está focado no ensino das Escrituras nos torna um cristão melhor? Tá? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele mostrou que a autoridade que ele tinha vinha do próprio Deus, porque ele é Deus. Ele não é como os homens falhos, que cobram um fardo sobre as pessoas que eles mesmos não podem suportar. Tá? Talvez você possa voltar a lembrar dessa ilustração e pensar sobre qual alicerce está fundamentada a sua vida. Vai depender disso para que você faça aos outros o que você quer que faça com você também. Precisamos orar por isso, não? Eu preciso porque o amor de Jesus me constrange, sabe? Eu quero que você feche os seus olhos, se você assim achar ideal, não por nenhum procedimento religioso, mas para que a gente se concentre no que a gente vai falar com Deus agora. Conversa aí com Deus. Aquilo que Ele falou ao teu coração. Senhor, teu amor nos constrange e a tua palavra é tão incrível, Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque ela cumpre o efeito que ela se propõe, Pai. Olha como o nosso coração agora está sensível, está quebrantado, Senhor, pelo efeito da tua palavra, que invade o nosso coração e toca no mais profundo, Senhor. Nós dependemos disso, precisamos disso, Pai, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos convença, que transforme o nosso coração e que promova uma mudança aqui interna, Senhor, dia após dia, Senhor.
Nós não queremos viver como aqueles fariseus, como aqueles hipócritas que dizem uma coisa e fazem outra. Pelo contrário, nós queremos ser semelhantes a Ti, ser humildes, simples, focar nas coisas do Teu reino, que expande o ambiente eclesiástico da igreja, mas nós queremos ter essa noção de reino muito mais ampla no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e pedir, clamar ao Senhor as coisas que realmente importam para o reino, e assim desejar para o outro aquilo que a gente quer para a gente, fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça conosco. Queremos estar sempre andando nesse caminho que é estreito, Pai, construindo a nossa casa sobre a rocha. Esse é o desejo do nosso coração, porque somente do Senhor vem a autoridade, somente do Senhor vem palavras de vida eterna. Nós queremos te agradecer isso. Você que percebeu essa noite que precisa renovar alguma coisa aí com Deus, faça isso agora, querida. Senhor, eu tenho pisado na bola, eu preciso mudar nessa área. Faça isso agora, em nome de Jesus. Você ainda não teve a experiência de entregar o comando da sua vida para Jesus? Para esse Jesus? Não é para a igreja, não é para a religião, não é para ninguém. Também não vou pedir para você levantar a mão, para ninguém abrir o olho. Faça isso aí no seu coração. Porque nós precisamos, nós dependemos dessa salvação do Senhor. É isso que transforma o nosso interior. Quando o Senhor vem morar no nosso coração, há uma transformação interna. Venha como está, venha do jeito que você é, que Deus quer fazer uma obra no seu coração. Diga aí para Deus: Senhor, eu quero entregar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar contigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, teu amor conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigado pela paciência, desculpe minhas costas, vou cuidar dela essa semana, eu prometo para você.